faremos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2 e 3. A promessa de salvação é uma realidade para os santos, por intermédio do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a obra da salvação. A salvação perpassa por dois processos na vida do cristão que pela fé aceita Jesus. A salvação imediata na sua conversão e contínua no processo de santificação. A salvação não é alcançada por mérito humano, mas exclusivamente pela graça divina. Todavia, pela fé, cabe ao homem confiar em Cristo, a fim de que seja redimido e justificado por meio da crucificação, bem como permitir que seja santificado e aperfeiçoado na sua salvação. Pois a salvação traz a justiça de Deus para o homem, quando este cumpre a condição de ter fé em Cristo. Enfim, Gênesis 3 e 15 é a resposta amorosa de Deus ao rebelado Satanás nas tentativas de minar a promessa de salvação para a humanidade. Todavia, não sabia ele que o nosso Deus, já na eternidade, tinha consolidado o projeto de salvação. E ele declara em João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a obra da salvação. Fique conosco até o final dessa pré-aula e entraremos com mais detalhes em cada um desses tópicos desta lição. Deus abençoe. Graça e paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical para esse quarto trimestre de 2017, com essa nova temática, a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O comentarista desse quarto trimestre é o pastor Clayton Pomerengue, que é doutor em teologia, diretor da faculdade Refidim e editor da Azusa, revista de estudo pentecostais. E é uma alegria, um prazer ter o nosso conterrâneo aqui de Joinville, com esse grande feito, com esta contribuição para as lições bíblicas, com essa temática maravilhosa, dinâmica, que desperta a nossa fé, aproximando o período de comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. E esse tema tem uma grande importância para todos nós. E se tratando da Reforma Protestante e os 500 anos da comemoração, destacando Lutero, entre outros que deram também a sua contribuição, me faz lembrar a carta do apóstolo Paulo, que foi lida, por este desbravador, Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, referindo para a salvação, uma justiça que, do princípio até o fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, sem indulgências, sem secretismo religioso, mas pela fé
em Cristo Jesus, através de uma conversão, a confissão de fé num processo de santificação para alcançar a vida eterna. É um tema relevante, a obra de salvação, pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E dentro desta temática estudaremos uma promessa de salvação, a salvação na Páscoa judaica, a salvação e o advento do Salvador, a salvação, o amor e a misericórdia de Deus, a obra salvífica de Jesus Cristo, a abrangência universal da salvação, a salvação pela graça, a salvação e o livre-arbítrio, arrependimento e a fé para a salvação, o processo de salvação, adotados por Deus, perseverando na fé, glorificados em Cristo e, por fim, vivendo com a mente de Cristo. Este é o contexto geral desta temática, a obra da salvação, para esse quarto trimestre de 2017. A lição número 1, uma promessa de salvação. Textuário, Gênesis 3 e 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Verdade prática. A promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. A leitura bíblica diária que nos dá subsídios para esta lição diz: a liberdade para escolher. Gênesis 3, 1 ao 3. A tragédia da raça humana. Gênesis 6, 5 ao 7. O plano de salvação para a humanidade. Gênesis 12 e 3. A salvação e a justiça vêm do justo Senhor. Isaías 51, 4 e 5. Jesus, o Salvador da humanidade. Lucas 4, 18 e 19. A salvação é um dom de Deus. Efésios 2 e 8. O objetivo geral desta lição é mostrar que a promessa da salvação foi e é uma resposta amorosa de Deus para conciliar consigo mesmo o ser humano. Os objetivos específicos são apresentar o conceito bíblico de salvação, mostrar a importância da doutrina da salvação, soteriologia, e saber que a salvação foi prometida ainda no Éden, embora que consolidada, decidida na eternidade antes da fundação do mundo. Ou seja, a nossa salvação, ou o projeto de salvação, ele é eterno. A promessa de salvação hoje é uma realidade para os santos que desfrutam desta promessa de salvação em um processo contínuo de santificação para alcançar a redenção futura em Cristo Jesus no processo escatológico. Ou seja, o projeto de salvação consolidado na eternidade tem maior importância na vida do cristão e é a maior dádiva de Deus para o homem, a salvação, pois o homem pecou de modo deliberado contra Deus, mas o Criador não o deixou entregue à sua própria sorte. Já no Éden, o Senhor providenciou a sua redenção mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Vamos ao texto, visto que a nossa salvação ela é eterna e foi consolidada, decidida na eternidade.
Efésios 1 e 4. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mais uma referência, Apocalipse 13 e 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pois na onisciência de Deus já estava tudo planejado, o projeto, a obra da salvação. A introdução. A salvação é um processo imediato, a conversão. A partir do momento que um ouvinte chega na igreja ou ouve a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo enfatiza, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele vai mais além. A palavra da fé que pregamos está perto de ti, da tua mente, da tua boca e do teu coração. Após esse ouvinte ouvir a palavra da fé, a palavra de Deus, e ser convencido pelo Espírito Santo, fazendo ele a sua confissão de fé, ele já é um salvo em Cristo Jesus. É uma promessa rápida, de repente, instantânea, através da sua confissão de fé em Cristo Jesus. E contínuo na vida desse novo cristão, nesse processo de santificação, frutificando nele as virtudes do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5 e 22. É necessário que o nascido de novo conheça todos os benefícios dessa dádiva à salvação, por intermédio de Cristo, que outorgou-lhe na cruz a legalidade, o preço pago e apagado dos seus pecados, para uma nova vida, uma nova criatura para viver em novidade de vida. Ou seja, a vida plena, com paz, alegria, graça e bondade que o crente desfruta, este é um milagre da salvação, uma promessa imediata para aquele que ouve pela fé a palavra de Deus, crê e faz a sua confissão de fé, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e reconhece que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. De forma simples, mas profunda no seu coração, ele recebe essa dádiva divina e passa a desfrutar do milagre da salvação. E, ao longo da sua vida, da sua caminhada, ele vai guardando a sua fé. Ele não pode perder a sua fé. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a honra da salvação em Cristo Jesus. E isto é feito através do processo de santificação. Pois, se eu seguir a paz com todos e a santificação, aí sim eu vou ser redimido, eu vou ver o Senhor, eu vou ter o meu corpo glorificado, o estágio final desse processo de salvação. Primeiro tópico, o conceito bíblico da salvação. O significado bíblico de salvação compreende cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integralidade, saúde física, mental e emocional. Aqui vimos a praticidade daquelas pessoas que recebem a salvação em Cristo Jesus e desfruta
desse prazer na alma. Ele sente a cura no processo de redenção. No sentido espiritual, a salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz, sendo passado, regenerando e santificando sua vida. O presente é o que está acontecendo conosco nesta dispensação da graça, o aperfeiçoamento dos santos, deixando frutificar em nós as virtudes do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, até atingirmos a estatura de um varão perfeito, a fim de um dia glorificar o corpo dele plenamente, no processo final da salvação, que é para o futuro. Assim, a salvação só é possível por causa da obra de Cristo consumada na cruz do Calvário. Hebreus 2:10, na NVI, diz: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Nesse sentido prático, a salvação significa livramento da condenação eterna, apaziguamento e felicidade na vida de quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Essa pessoa é nova criatura em Cristo e por isso se esforça para compartilhar e implantar as virtudes do reino de Deus neste mundo. Ponto 2. A salvação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a salvação está relacionada ao escape das mãos dos inimigos, à libertação da escravidão e ao estabelecimento de qualidades morais e espirituais para a vida de quem tem Deus como seu Senhor. Nessa perspectiva, diante das calamidades naturais, da perseguição, da escravidão, das doenças e da morte, o Altíssimo prometeu salvação ao seu povo no sentido de libertá-lo. Êxodo 14:13, 15:2 e 13. Livrá-lo e curá-lo para viver uma vida longe das injustiças. Contudo, o ápice da salvação no Antigo Testamento se deu com a profecia de Isaías sobre a vida e a morte do servo sofredor. O Antigo Testamento aponta os sacrifícios de animais para o sacrifício substitutivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem de salvação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos, pois foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele,
e pelas suas feridas fomos sarados. Hebreus 10, 11 e 12. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício vicário de Cristo Jesus é um evento vaticinado por vários profetas daquela época. Era o oferecimento de um inocente no lugar de um culpado. Uma morte não merecida, mas aceita diante de Deus para remir os nossos pecados. Hebreus 9 e 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Hebreus 9 e 22. Ou seja, assim era a salvação no Antigo Testamento, apontando para o Cordeiro de Deus, o sacrifício real perfeito, que tira o pecado do mundo. Ponto 3 do primeiro tópico, a salvação em o Novo Testamento. A salvação não é alcançada por mérito humano. Tito 2 e 11. Vamos ao texto da palavra de Deus, Tito 2 e 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, pois é oferecida por Deus ao que crer pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Vamos ao texto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja bem, porque pela graça sois salvos, favor imerecido de Deus, por meio da fé, mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A participação humana aqui é mediante a fé, a crer, após ouvir a palavra e ser convencido pelo Espírito Santo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, favor imerecido, presente de Deus. Esta é a salvação no Novo Testamento, na nova aliança de Cristo Jesus com a sua igreja. Uma aliança de sangue, onde ele comprou a sua noiva, a igreja, lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Veremos a seguir que no Novo Testamento mostra que essa dádiva, a salvação, não ocorre por intermédio da lei, nem por meio de esforço humano, mas única e exclusivamente pela graça divina. Gálatas 2 e 16. Vamos ao texto? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, pela fé, cabe ao homem confiar em Cristo, crer, ter fé
a fim de que seja redimido e justificado por meio da crucificação, bem como permitir que seja santificado até o fim, tendo tal esperança da sua ressurreição. Então, esse princípio da salvação no Novo Testamento, com essas referências que nós vemos, derruba essa hipótese ou essa tese de uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Mediante a fé em Cristo Jesus, num processo de santificação, sendo regenerado. Esse processo ele é contínuo até o fim. No decorrer desse trimestre, nós entraremos em lições específicas nessa dinâmica profunda da salvação e os temas a serem abordados. Mas a Bíblia, ela é bem clara dentro desse princípio. Nós precisamos da fé, confiando em Deus, para mantermos a nossa vida santa, dando a contínua manutenção da nossa salvação, para que nós não sejamos considerados injustos no dia do arrebatamento da igreja. Ainda que o pecador não mereça esta tão grande salvação, mas por intermédio do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Pai o justifica, o perdoa, o reconcilia consigo mesmo, Romanos 5,11, o adota em sua família, Gálatas 4:5, o sela com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13, e faz dele uma nova criatura, 2 Coríntios 5:17, onde as coisas velhas é passado e agora nova vida, vida abundante em Cristo Jesus. Assim, o Espírito Santo capacita o crente a viver em santidade, mortificando do pecado, assemelhando-o com Cristo, a fim de que o nascido de novo espere com confiança pela salvação plena e gloriosa, que é o nosso objetivo final na nossa fé cristã. Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Esta é a esperança do cristão salvo em Cristo Jesus, que de contínuo, no processo de santificação, faz a sua manutenção espiritual, orando, jejuando, consagrando, vigiando e tendo a mente de Cristo para alcançar essa redenção, a salvação plena, o corpo glorificado, citado aqui em Filipenses 3:21, que também será um tema dessa lição a ser abordado mais à frente. Enfim, a salvação traz a justiça de Deus para o homem quando este cumpre a condição de ter fé em Cristo. Romanos 1:17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Tópico 2: a importância da doutrina da salvação. A salvação é uma milagrosa transformação espiritual que, operada na alma e na vida, no caráter de toda pessoa que pela fé recebe Jesus
como seu único Salvador. A salvação abarca todos os atos e processos redentores, bem como transformadores da parte de Deus para com o ser humano e o mundo, através de Jesus Cristo, nessa vida e na eternidade. Esta grandeza da salvação, embora haja na vida do crente um momento de conversão, de ruptura com a velha vida e de nascimento para a nova vida em Cristo, é necessário ter o desejo de conhecer mais a verdade de Deus. Vamos ao texto de 1 Timóteo 2 e 4. O nosso Deus quer que todos os homens se salvem, e não só se salvem, mas que venham ao conhecimento da verdade. Aqui fala do conhecer a Bíblia, de aprofundar na palavra de Deus, ter a revelação plena da palavra de Deus, aquilo que fundamenta a sua fé de forma racional, como nós estudamos no trimestre anterior, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. E a nossa razão está fundamentada na palavra de Deus. E isso que fundamenta a grandeza da nossa salvação, que nós tenhamos base sólida, pois nós estamos desenvolvendo o conhecimento da verdade. E Oséias nos lembra isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nesse sentido, deve-se tomar o capacete da salvação. Efésios 6 e 17. Aqui o capacete está referindo à mente, ao conhecimento, à verdade plena do Evangelho de Cristo, sem ideologias terrenas, sem heresias, sem secretismo religioso, sem a libertinagem em relação à graça, mas que nós possamos desfrutar da graça de Deus com liberdade e responsabilidade pelo sacrifício de Cristo Jesus, vivendo a realidade da palavra e a verdade da palavra num processo de santificação para a vida eterna em Cristo Jesus. Isto é, proteger a nossa mente com as verdades salvíficas, a fim de estarmos livres das investidas de Satanás, que busca colocar dúvidas, e assim compreendermos os conceitos fundamentais desta gloriosa doutrina, como propiciação, expiação, adoção, regeneração, santificação e o perdão. A salvação baseia-se na morte de Cristo para a remissão dos pecados, de acordo com os justos requisitos de Deus Santo e Abençoador. Romanos 3, 21 ao 26. As bênçãos da salvação incluem basicamente a redenção, a reconciliação, a propiciação. A redenção significa a completa libertação através do pagamento de um resgate. 2 Pedro 2 e 1, Gálatas 3 e 13. A reconciliação significa que, por causa da morte de Cristo, o relacionamento humano com Deus foi modificado de um estado de inimizade, passando a um estado de comunhão. Romanos 5 e 10. E a propiciação significa que a ira de Deus foi retirada através da oferta de Cristo. Romanos 3 e 25. Onde passamos de criaturas para filhos de Deus pela adoção em Cristo Jesus, sendo regenerado, santificado e perdoado pelo sangue de Jesus.
Ponto 2 do segundo tópico, para compreendermos o projeto de Deus em relação à obra da salvação, que foi consolidada e decidida na eternidade, antes da fundação do mundo, vamos ver o que o autor da nossa fé, da nossa salvação fez, como diz a Bíblia Sagrada, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa salvação. Pois a salvação abrange todas as dimensões da vida. Por isso, embora tão simples de ser vivenciada, pois para isso basta aceitarmos a Cristo, conforme o texto bíblico de Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para justiça, e com a boca se fez a confissão para salvação. Muitas vezes, seu processo é lento e requer compreensões maiores. No entanto, em Atos dos Apóstolos, é registrado um pedido, uma solicitação para que se tenham tolerância com os fracos na fé, com esses que ainda é lento esse processo de salvação no que tange à santificação e à frutificação das virtudes do fruto do Espírito. Isto é o que se denomina aperfeiçoamento dos santos. Ora, embora a salvação seja um processo imediato, alcançado por meio do sacrifício de Cristo, esse aperfeiçoamento se dá por meio da assimilação e da vivência constante na dependência de Deus em todas as áreas da vida. Esse processo chama-se santificação. Ponto 3. Para se apropriar dos benefícios da salvação. Como a salvação pode ser negligenciada? Como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Devemos nos esforçar para conhecer e apropriar de todos os seus benefícios, dentre os quais destacamos livramento da condenação do inferno, a libertação do poder do pecado e do poder das trevas, Colossenses 1:13, o experimentar da redenção em Cristo, 1 Pedro 1:18 e 19, a vida segundo o Espírito e não segundo a carne, o novo nascimento, João 3:5, gerado pelo Espírito, pela palavra, pela água, e a participação da manifestação de Cristo em glória. Como não atentarmos ou desfrutarmos dessa tão grande salvação? Estamos vivendo o tempo do fim. Essa dispensação da graça, desse favor imerecido, desse projeto de salvação, está chegando o fim. E nós precisamos divulgar o reino de Deus, resgatar almas do inferno, pois essa porta vai se fechar. Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, e assim já está justificada, redimida, reconciliada e limpa. Além disso, a salvação é também progressiva e o homem precisa da obra santificadora do Espírito Santo no aperfeiçoamento da salvação. Além disso, a salvação em sua plenitude deverá ser realizada no futuro, quando Cristo voltar. Hebreus 9,
e 28. Essa tão grande salvação. Nós precisamos desfrutar desses benefícios e vivermos uma vida cristã digna do arrebatamento e de vivermos a plenitude da nossa salvação. Ainda dentro desse segundo tópico, a importância da doutrina da salvação, e nesses pontos a grandeza da salvação, para compreender o que Jesus fez e para se apropriar dos benefícios da salvação, quero também expor um subsídio que está no livro A Obra da Salvação, do nosso comentarista Clayton Pomerengue, sobre as instâncias e processo da salvação. Lá na página 19, diz o seguinte, o primeiro parágrafo: existem 3 instâncias humanas que a promessa de salvação opera. Temos a passada e instantânea, que se refere tanto ao sacrifício efetuado temporalmente na cruz, no tempo passado, e à imposição do alcance dessa morte no pecador agora redimido, que confiou em Cristo para o perdão e que, assim, torna-se filho de Deus e co-herdeiro de Cristo. Colossenses 1 e 22. A segunda instância é a presente e progressiva nessa dispensação da graça, cuja ação santificadora do Espírito Santo demonstra em atitudes, palavras e ações, fruto do Espírito, o que aconteceu internamente no passado. Filipenses 3, 12 e 13. 2 Pedro 3 e 18. E a terceira instância é futurista e escatológica, que é a finalização definitiva da salvação ou a plenitude da salvação, em que nem o pecado, nem a morte terão qualquer domínio sobre o crente. É quando estaremos para sempre com o Senhor. Livro Obra da Criação, página 19, do comentarista Clayton Pomerengue. Tópico 3. A salvação prometida no Éden. Primeiro ponto, o pecado humano. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, a raça humana passou a expressar e a vivenciar a maldade. Gênesis 3, 6, 7, 4, 8 ao 26. Enquanto vivia o período da inocência, o primeiro casal relacionava plenamente entre si e com Deus, mas a partir do advento do pecado, o casal passaria a enfrentar conflitos entre si e o Criador, passando a encobrir a maldade do seu coração. Mas a obra da salvação, a obra de Cristo, porém, realizada no Calvário, não nos permite viver hipocritamente, mas em verdade e em sinceridade. Em Jesus, a maldade do coração é substituída pela capacidade de amar, realizar boas obras pela fé, manifestar a bondade de Deus e cuidar do próximo. Esses atos são consequência da salvação. Efésios 2 e 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ponto 2 do terceiro tópico, a transferência da culpa. Após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador, Adão e Eva deram respostas que mostraram a incapacidade deles
em resolver o problema do pecado, pois ambos transferiram suas culpas para terceiros. Atualmente, esta é uma crise miserável na identidade do ser humano, em não querer ou se conceber, em assumir as suas falhas, os seus erros. O ser humano, de contínuo, tem a tendência ou a manipulação de transferir a culpa, sendo ora ignorante ou por inocência, sempre não quer assumir a culpa. Mas a partir do momento que nós nos abrimos de forma verdadeira diante do nosso Deus, Ele vai nos entender e terá uma saída para a nossa culpa, desde que nós assumimos os nossos atos, os nossos pecados e confessamos diante de Deus. Nesse contexto, Deus providenciou um meio para resolver, dar uma solução àquele casal, àquele problema enfrentado nesse drama do casal: cobrir a sua nudez com a pele de animal. Gênesis 3:21. E naquele instante, o Criador transferiu a culpa pelo pecado dos nossos primeiros pais para um animal inocente, cujo ato simbolizava o sacrifício perfeito de Cristo para salvar a raça humana, cobrindo a nudez do pecado do homem. Hebreus 9:22. Ponto 3 do último tópico: Satanás é esmagado e o pecado vencido. Deus anunciou no Éden o que se denominava proto-evangelho, isto é, a primeira vez na história em que é proclamado o projeto definitivo de Deus para a salvação do ser humano, isto é, proto-evangelho. O Altíssimo jamais abandonaria o ser humano à própria sorte. Embora Satanás tentasse eliminar o homem de vez, seu intento não passou de uma simples tentativa de morder o seu calcanhar. Gênesis 3:15. Mas, por intermédio da salvação outorgada na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente, provendo a solução definitiva para o estado caído do ser humano. A peçonha do pecado que Satanás tentou passar à humanidade foi aniquilada pela morte redentora de Cristo. O Criador prometeu salvação e deseja que todo ser humano seja salvo e que venha ao conhecimento da verdade. Apesar da condição de rebelado, de pecador e de inimigo de Deus. Nesse terceiro ponto, Satanás esmagado e o pecado vencido, e como objetivo geral desta lição, onde Gênesis 3:15 foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo o ser humano, parece que Satanás, após a sua queda aqui na terra e estabeleceu o seu reino maligno, ele pensou que com aquela forma de manipular, desestabilizar aquele casal do plano perfeito, ele pensou consigo: eu acabei com o projeto de salvação, eu acabei com tudo, eu saí vencido. Mas o meu Deus, na sua onisciência, que já tinha pensado em tudo, enquanto que Satanás pensava que tinha pego o nosso Deus desprevenido, o nosso Deus, bem antes, na eternidade, já vira o Cordeiro morto. E ele refere essa resposta também ao Satanás
em Gênesis 3 e 15, indicando o proto-evangelho e dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Como subsídio bibliológico, o proto-evangelho, a semente da serpente que Jesus relaciona aos ímpios em Mateus 13, 38 e 39 e também em João 8, 44, a semente da mulher tem ambos sentidos fortemente pessoal. Deus disse à serpente: a semente da mulher te ferirá a cabeça. Comparando isso com Romanos 16 e 20, vimos: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A serpente só poderia ferir o calcanhar da semente da mulher. De fato, ferir não é forte o bastante para traduzir o termo hebraico, que pode significar moer, esmagar, destruir. Uma cabeça esmagada que leva à morte é contrastada com um calcanhar esmagado que pode ser curado. O versículo 15 é chamado de proto-evangelho, pois contém uma promessa de esperança para o casal pecador. O mal não tem o destino de ser vitorioso para sempre. Deus tinha em mente um vencedor para a raça humana, com um forte caráter messiânico nesse versículo. Conclusão: embora o homem tenha contrariado o plano divino, desprezando o grande cuidado de Deus dispensado a ele no Éden, o Criador imediatamente lhe providenciou um substituto através da morte de um animal, apontando dessa forma para Cristo. Portanto, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor. Primeiro, proferindo a promessa de salvação, Gênesis 3 e 15. Em segundo, sacrificando o animal para vestir Adão e Eva. Enfim, queridos coordenadores, professores, alunos e ouvintes deste canal, o Senhor Jesus prometeu a salvação no homem desde que esse pecou lá no Jardim do Éden. A partir desse momento, Deus moveu-se na história humana a ponto de, em todas as suas intervenções, manifestar a sua intenção de salvar, curar e preservar a raça humana. Que Deus abençoe a todos por estarem conosco até o final desta pré-aula. É apenas a primeira lição das demais lições que vai aprofundar com propriedade na obra salvadora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Continue esse estudo conosco até as próximas lições e com certeza iremos fundamentar a nossa fé, ter essa expectativa da nossa salvação nesse mundo corrupto, miserável e cheio de imundícias. Se nós alimentarmos na nossa mente e esperarmos a vida eterna, conseguiremos suportar mais um pouco, porque entendemos que é só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Um forte abraço. Se você ainda não inscreveu nesse canal, se inscreva. #Atalaia Maná do Dia. Compartilhe, deixe o seu like e divulgue o nosso canal. E nos ajude em oração para continuarmos com esse projeto. Um forte abraço e até a próxima pré-aula, querendo Deus.